Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora em que você estiver ouvindo este episódio. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo invada o seu coração aí onde você estiver. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao episódio de hoje do Devocional Diário 1% Jesus. Eu sou o Guilherme Kunen, pastor deste ministério que te ajuda a ficar 15 minutos, o tempo respectivo a aproximadamente 1% do seu dia diante de Jesus. Nesse momento, interrompa todas as suas atividades. Este não é um podcast para você ouvir, é um momento com Deus para você viver. Vamos adorar o Senhor? Feche seus olhos, abra seu coração, deixe a presença de Deus invadir você agora. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Deixe seu coração se conectar ao de Deus. Como tu, Jesus, não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Diga, não há ninguém igual a ti. Não há ninguém igual a ti. Não há. Aí onde você está, com as mãos no coração, entregando parte do seu dia, diga para Ele. Admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Nisso descansamos, nos alegramos, porque muito melhor do que a vida é o amor de Deus para nós, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, grande é o seu poder e grande é a nossa alegria, porque mais um dia, mais uma vez, mais um dia nós podemos estar diante do Senhor, abrir a Bíblia e aprendermos com Ele. Hoje nós estamos em Mateus 14. Diz assim: quando Herodes Antipas ouviu falar de Jesus,
disse a seus conselheiros: deve ser João Batista, que ressuscitou dos mortos. Por isso ele tem poder para fazer esses milagres. Herodes havia mandado prender e encarcerar João para agradar Herodias, que era a esposa de Filipe, seu irmão. João tinha dito repetidamente a Herodes: é contra a lei que o senhor viva com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo de provocar uma revolta, pois o povo acreditava que João era profeta. Contudo, numa festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante dos convidados e agradou muito o rei. E ele prometeu, sob juramento, que lhe daria qualquer coisa que ela pedisse. Instigada pela mãe, a moça disse: quero a cabeça de João Batista num prato. O rei se arrependeu do que tinha dito, mas por causa do juramento feito diante dos convidados, deu as ordens para que atendessem ao pedido. João foi decapitado na prisão e sua cabeça foi trazida num prato e entregue à moça que a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram. Em seguida foram a Jesus e lhe contaram o que havia acontecido. Logo que Jesus ouviu a notícia de seu primo, partiu de barco para um lugar isolado, a fim de ficar só. Jesus sabia a missão que João Batista estava cumprindo, mas Jesus, humano, também sentia as coisas. As multidões, porém, descobriram para onde ele ia e os seguiram a pé, vindas de muitas cidades. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: este lugar é isolado, já está ficando tarde. Mande as multidões embora, para que possam ir aos povoados e comprar comida. Não há necessidade, disse Jesus. Providenciem vocês mesmos alimento para elas. Eles responderam: temos apenas 5 pães e 2 peixes. Disse ele: tragam para cá. Em seguida mandou o povo sentar-se na grama. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então partiu os pães em pedaços e os entregou a seus discípulos, que distribuíram às multidões. Todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram 12 cestos com as sobras. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Jesus dizendo: comigo, seu pouco não é pouco. Apenas me apresente. Eu não sei o que você tem vivido, mas uma coisa eu sei: apresente o que você tem ao Senhor e confie na providência que Ele tem para você. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Que você e eu possamos ouvir isso hoje. Não tenha medo, coragem, sou eu. Sou eu que estou aqui com você, mesmo no meio de tudo que você tem vivido. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas, quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Parece você e eu, né?
que cremos, vamos andando, aí a gente vê a tempestade, fica com medo, começa a afundar e precisa que o Senhor salve. Era para a gente estar com a fé já melhor, mas o Senhor precisa nos lembrar. Ele pede, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os discípulos o adoraram e exclamaram, de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Irmão e irmã, esse mesmo Pedro, de fé, chamada de pequena, faria sinais e maravilhas. Seria o grande líder da igreja. Não importa se hoje sua fé está pequena, só não pare. Continue caminhando, continue buscando, continue pedindo pelo Senhor. E o capítulo termina dizendo, depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando o povo reconheceu Jesus, a notícia de sua chegada se espalhou rapidamente por toda a região e trouxeram os enfermos para que fossem curados. Suplicavam que ele deixasse os enfermos apenas tocar na borda de seu manto. Todos que o tocavam eram curados. Hoje, o Espírito de Jesus, esse Jesus que é Deus, que andou sobre a terra, o Espírito de Jesus mora dentro de nós, dentro de mim, dentro de você. E nós estamos aqui porque sempre que o buscamos, sempre que adoramos, nós nos aproximamos dele. Eu não sei o que você tem vivido, mas eu sei que nesse dia, tal qual Pedro não estava sozinho sobre as águas, você não está sozinho aí onde você vive. Que o Espírito Santo de Deus encha você de fé e que nessa fé você saiba que Cristo caminha com você. Ainda entregando parte do nosso dia, adorando a Deus, desfrutando da sua presença, deixe o seu coração se encher de esperança, de que você vive o plano perfeito, edificado pelo Senhor, em quem nós podemos confiar. Como espero o dia em que verei a face do meu amado, O mais esperado de todos os dias. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como todos nós esperamos. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. E não haverá mais lágrima, nem dor, nem choro, porque todas as coisas terão passado. E enquanto isso, nós o adoramos dizendo: admirável, tão sublime, tão sublime. A tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Como espero. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, derrama sobre nós da tua esperança. Senhor, os dias são maus, os nossos pedidos são muitos, mas nós confiamos no Senhor. Nós depositamos a nossa esperança no Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, diz a palavra, nós confiamos no Senhor. Atenta-te às nossas demandas, aos nossos pedidos.
Ajuda-nos, porque sozinhos somos incapazes, mas Tu és por nós, em nome de Jesus. Como em alegria, enfim será o perdão. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, Tua presença, Jesus, muito mais do que o ouro, melhor que a vida é maravilhoso. Meu irmão, minha irmã, você acaba de entregar 1% do seu dia para Jesus. Que não seja só 1%, mas que você se encontre com o Pai em todos os momentos. Que Deus te abençoe, que Ele te encha com o Espírito Santo. E você sabe, eu te encontro amanhã. Te encontro no nosso próximo episódio. Até lá, se Deus quiser.